Pode repetir nessa para mim? Aqui, pessoal, olha, então vai fazer o seguinte. Tudo que eu estiver apontando, você aponte aí, tá? Olha aqui, para ficar bem visível para vocês, aqui, isso, ó. Para ficar bem visível para vocês, o que que a gente começa falando? Coisas que nós já estudamos, que foi todo o sistema cardiovascular. Então, olha, o coração se localiza na região do mediastino, tendo a sua base, ó, voltada para cima. O que que é a base? É onde se localizam justamente quem? Os vasos. Aqui a artéria aorta, né? A veia cava. Muito bem. A partir disso, vocês vão visualizar que os dois pulmões, olha só, pulmão direito e pulmão esquerdo. O que que tem de diferença? Vamos recordar a aula teórica. O que que vocês observam de diferença anatômica entre os dois pulmões? O pulmão direito, tá vendo aqui, olha? Olha a divisão, tá? Eu tenho traçado uma linha aqui e uma linha oblíqua aqui embaixo, tá vendo? Então, o pulmão direito, ele é constituído por 3 lobos. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Então, como se caracteriza cada lobo? Pela divisão. Olha aqui, tá? Então, separa-se direitinho os pulmões, os lobos, tá? Bom, quando eu olho para o pulmão esquerdo, eu observo o quê? Apenas uma, tá vendo? Olha, uma divisória aqui, uma linha oblíqua aqui, tá vendo? Então, essa linha está separando quem? O lobo superior do lobo inferior. Então, o pulmão esquerdo, ele não tem o lobo médio, tá? Outra coisa importante anatômica que nós vimos, além dos lobos, existe uma diferença de quê? De tamanho entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Observem que o pulmão direito, ele é o quê? Mais largo, não é? Do que o pulmão esquerdo. Tá? Então aqui vocês têm a nítida compreensão do tamanho do pulmão direito por existir o que? 3 lobos dele. Outra coisa importante, além do pulmão direito ser um pouco mais largo do que o esquerdo, ele também é o que? Um pouco mais, ó, alto. Estão observando aqui a distância dos ápices? Por que que ele é mais alto? Porque aqui vai se localizar quem? O fígado, tá? Então, vimos as diferenças anatômicas. Outra diferença, quer dizer, outra coisa que chama muita atenção, também é o que, ó, no pulmão esquerdo a gente observa essa marcação, que a gente chama de impressão cardíaca. Então, quando eu retiro o pulmão esquerdo, olha só, você vai observar nitidamente, tá vendo, ó, o ventrículo esquerdo, ó, marcando o pulmão esquerdo, tá? Então, aqui é a impressão cardíaca do pulmão. Vamos deixar o pulmão aqui, vamos retirar também o pulmão direito e vamos ver aqui o que? O que importa pra gente é lembrar como, tirar o coração também, como se dá a progressão da traqueia. Lembra, o que fica aqui acima da traqueia é o nosso órgão laringe, né? E essa laringe, ela tem a última cartilagem, que é a cartilagem cricóidea, logo após inicia-se os anéis da traqueia, tá? Aqui, ó, são os primeiros anéis da traqueia. O que acontece com a traqueia? Quando ela continua, ó, tá vendo, ó? Tá lá a traqueia cervical, lembra? E depois traqueia torácica. Quando chega na região da traqueia torácica, tá vendo? Ocorre o quê? Uma bifurcação da traqueia, não é? E qual a região que a gente observa dessa bifurcação? É quem mesmo? A carina da traqueia. Formando o quê? 2
brônquios, que são os brônquios primários ou brônquios de primeira ordem, tá? Observem aqui, ó, quando eu falo para vocês da traqueia, que posterior a ela fica o esôfago. Então, se não fossem aqueles anéis abertos posteriormente, eu teria uma pressão aqui no esôfago. Esses troncos primários, o que que eles fazem, ó? Eles penetram no hilo pulmonar. A partir do momento que eles penetram no hilo pulmonar, eles vão se subdividindo, olha só, tá? E formam os brônquios secundários e finalmente, ó, os brônquios terciários. Quando eu falo para vocês, olha que os lobos como ficam perfeitamente distintos aqui, né? Quando eu falo para vocês, vamos lá, que a partir dos brônquios terciários, eu vou ter a formação de quem aqui? Dos alvéolos. Então, quando vocês observam a peça aqui, ó, são os alvéolos que fazem o quê? A troca gasosa. Então, eu tenho artéria, né? Eu tenho veia, eu tenho artéria e tenho aqui representada nesses furinhos aqui, ó, os alvéolos pulmonares, tá? Então, de pulmão, eu tenho que entender que, além de tudo, se o coração está aqui nessa região, lembra que o pericárdio recobre o coração. Então, os pulmões, eles estão ligados ao pericárdio através de um ligamento, tá? Da mesma maneira que a traqueia está ligada aos pulmões através de ligamento. Isso é importante eu conferir. Então, o que que eu entendo? O que que eu entendo, né, pessoal? Pulmão, eu tenho que saber a sua base, o seu ápice, a estrutura de traqueia, como ocorre a divisão, para que exista o que? A formação dos brônquios secundários e terciários. Observamos a anatomia do pulmão, quando eu falei da diferença do pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? O que mais? Veja bem, aqui não é o músculo diafragma? Então, quando eu falo para vocês, olha, que o coração, ele repousa no músculo diafragma da mesma maneira que os pulmões. Outra coisa importante, quando eu me referi à pleura, né? O que que acontece? Alguém tem um saco plástico? Saquinho plástico, qualquer saco plástico aí? Não? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ninguém tem saco plástico? Segura aí. Um papel aí, deixa eu ver. Tem aqui. Nossa, acabou, você já não tem o cabelo. Opa, joia. Aqui, pessoal, ó, olha que tranquilo, ó. Falamos também de uma estrutura super importante que reveste o pulmão, né? Que é a pleura visceral, tá? Então, olha só, a pleura visceral, ela recobre, ela reveste o órgão pulmão. Só que vamos encontrar também, ó, a pleura parietal. Estão conseguindo entender? Ela reveste toda a cavidade torácica, ó, e também o diafragma. E o que que ocorre de importante nessa pleura, né? Vamos colocar aqui de novo, nessa pleura. A pleura, ela produz um líquido entre as duas pleuras, que é o líquido pleural. Então, veja bem, aqui eu estou representando a pleura visceral e a pleura parietal. Veja só, entre as duas pleuras, a produção do líquido pleural. Então, eu tenho o quê? Que as duas pleuras, vou puxar aqui para vocês entenderem, ó. As duas pleuras, elas ficam sempre lubrificadas por esse líquido pleural. Assim, elas podem, ó, deslizar no momento da
inspiração e no momento da expiração. E esse líquido, ele protege as pleuras do quê? De atrito, né? De ocorrer esse atrito. Então, ela desliza normalmente, com facilidade, nos movimentos respiratórios. Gente, de pulmão, de sistema respiratório, é isso. Aí,